Nós iremos conversar no Jornal Integração de hoje com o advogado, Dr. Janduir Tagino, como ele é o advogado que representa a categoria de professores que ingressaram no serviço público em Itapajé a partir do ano de 2006. Ele traz a justificativa desses professores que reivindicam também estarem inclusos com percentuais dentro da divisão do precatórios que será destinado para professores de Itapajé. O que alegam os seus representados nesta ação para que possam ter direito também a participar dessa divisão dos precatórios aqui em Itapajé. Boa tarde. Boa tarde, Mike. Boa tarde aos ouvintes dessa emissora. Inicialmente, eu gostaria de explanar mais ou menos o que é esse processo, né? Todos sabem que o município de Itapajé ingressou com a ação no ano de 2006, buscando que fosse aplicado o valor mínimo anual por aluno que estava sendo desobedecido pelo governo federal. Quando o processo foi julgado, a sentença, e aí eu chamo a atenção para o termo que eu vou usar, a sentença determinou que fosse efetuada a complementação ao Fundeb dos valores devidos aos 5 anos anteriores à propositura da ação. Veja que o termo que eu estou utilizando aqui é complementação. Esses recursos, eles ingressaram no município de Itapajé, na conta do município, no final do ano de 2016. Só que antes dos recursos ingressados no município, é de conhecimento da população de Itapajé que o então prefeito tentava negociar esses valores, tentando antecipar o recebimento através de uma venda, através de uma licitação. Isso motivou uma ação civil pública que foi ajuizada em Itapipoca. O Ministério Público entrou com essa ação, onde houve uma sentença em que o juiz determinou, ante o exposto julgo procedente o pedido para, confirmando a tutela liminar, determinar que o réu se abstenha de aplicar os recursos oriundos do precatório mediante qualquer ato de disposição patrimonial, ou seja, a venda que ele ia fazer naquela época, no pagamento de despesas que não estejam vinculadas à finalidade do Fundeb nos termos do artigo 60 e da Lei 11.494. O que é que houve aqui nessa sentença lá em Itapipoca? Determinou que esses valores fossem aplicados em despesas vinculadas à educação. Nessa ação, na época, houve, através do prefeito Kelson, uma lei, que ele mandou uma lei para a Câmara Municipal, determinando que fosse destinado o pagamento para os professores que estavam no exercício de 2000 e 2006. Nessa ação, o sindicato ingressou com um pedido na ação do Ministério Público lá em Itapipoca, para que fosse, como se fosse existindo da ação lá, para que fosse determinado o pagamento, uma vez que na ótica do sindicato estaria sendo contemplado já o que a sentença estava mandando. Mas mesmo assim, o juiz entendeu de mandar para Recife. Todo mundo sabe que o processo foi julgado agora recentemente lá, mantendo isso aqui. O que é que eu quero dizer com isso? É que nessa ação aqui, em nenhum momento diz que deverá ser destinado aos professores que estavam em 2000 e 2006. Essa foi uma tese criada pela APEOC. A APEOC botou na cabeça de todo mundo que esses recursos deveriam ser aplicados em relação às pessoas que estavam à época em que os recursos deixaram de ser repassados para o município. Adiantando isso aqui, qual é a nossa tese? Primeiro é que em nenhum momento a ação diz que deverá ser destinada aos professores de 2000 e 2006. O que é que a lei municipal diz? A lei municipal mandada pelo CELS, no parágrafo 3º, diz que os recursos para fazer face à cobertura do crédito especial ora autorizado serão oriundos do excesso de arrecadação nos termos do artigo 43 da Lei Federal 4.320. Ou seja, a lei que o município manda para a Câmara Municipal, que a Câmara Municipal votou, diz que é excesso de arrecadação, e aí eu vou chegar onde eu quero. E aí vamos lembrar da história da complementação, né? O artigo 60, a sentença lá de Itapipoca, se reporta, diz no seu parágrafo 5º que uma proporção não inferior a 60% dos recursos de cada fundo, referido no parágrafo 1º, será destinado ao pagamento dos professores do ensino fundamental em efetivo exercício do magistério. É o que diz o artigo 60, e aqui eu estou me reportando a sentença de Itapipoca. Mas, como eu disse que era complementação, o que é que fala a lei em relação à complementação? O artigo 2º da Lei 9.424, ela diz que os recursos do fundo, incluída a complementação da União, quando for o caso, serão utilizados pelos estados e municípios, assegurados pelo menos 60% para a remuneração dos professores do magistério em efetivo exercício. Pronto, essa aqui é a regulamentação da Constituição que diz que tem que ser aplicado. Mas o que é que diz a mesma lei
eu estou me reportando. O artigo 21 diz que os recursos dos fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios no exercício financeiro em que eles forem creditados, em ações consideradas como de manutenção. Ora, o recurso, ele ingressou no município em 2016. Ele só foi creditado para o município de Itapajé em 2016. Portanto, em tese, só tem direito quem estiver na escola em efetivo exercício no ano de 2016. Inclusive o TCU, em um parecer do TCU, ele já finaliza nessa linha. Só tem direito quem está no momento em que os recursos ingressaram, 2016. O nosso grupo foi benevolente, porque na época eu sustentava que nós devíamos entrar com ação para excluir o pessoal da época, e só está quem estivesse em 2016. Se alguém da época estivesse em 2016, ele receberia, mas o grupo, não, nós não vamos criar problema, nós só queremos ser incluídos. Então foi essa a orientação do grupo, portanto nós entramos pedindo tão somente para que também pudéssemos participar do rateio. Mas que, de acordo com o artigo 21 da lei do Fundeb, diz que os recursos devem ingressar no exercício financeiro que eles forem creditados. A lei 4.364, trata do direito financeiro, no artigo 39, ela é clara: os créditos da fazenda pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados com receita do exercício de quem for arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. Então, não se trata de nenhuma aventura por parte das pessoas que ingressaram após 2006. Eles têm direito sim, porque os recursos entraram em 2016. E se for para frente, e aí nós vamos para frente mesmo, nós vamos defender que isso é para ter direito quem está no exercício de 2016. E aí vamos ver no que é que vai dar. Ainda mais, todo mundo sabe que no final de 2016, houve uma ação do Ministério Público de Contas, ainda no antigo TCM, que foi extinto, onde pediram bloqueio. Itapajé, outros municípios, eles tiveram esse recurso bloqueado pelo Tribunal de Contas dos municípios. E veja que a procuradora de contas, a doutora Leiliane Feitosa, ela deu um parecer na época, nesse processo, é onde ela diz que, sobre eventuais dúvidas quanto à destinação de 60%, dos mencionados recursos, a exemplo dos termos do artigo 22 da lei, se somente poderão ser destinados para o pagamento de remuneração dos profissionais do Magistério da Educação e efetivo exercício da rede pública no exercício corrente, ou se somente para os profissionais que atuaram no período referente ao precatório, ainda em atividade ou não, ou se poderá ser uns e outros conjuntamente, de forma proporcional ou equitativamente. Este Ministério Público de Contas, em face de tais possibilidades e tantas outras, compreende que o município possui autonomia para, desde que seja nos termos da mencionada lei e que não haja decisão judicial em contrário, decidir a respeito, tendo recomendado, no entanto, até como forma de proporcionar maior legitimidade, que tal destinação seja amplamente discutida com as partes interessadas. Ou seja, o que é que a procuradora do Tribunal de Contas está dizendo? Que cabe ao município discutir com a categoria. E aí eu represento lá em Canindé, eu sou advogado dos sindicatos, servidores públicos. E lá, desde o começo, houve uma ampla discussão com o município, com a categoria, e lá a categoria decidiu contemplar todo mundo, de forma proporcional. Se você trabalhou 10 anos, você vai receber por 10 anos. Se você trabalhou 2 anos, você vai receber por 2 anos. Ou seja, houve uma ampla discussão. Ou seja, o parecer do Tribunal de Contas do município é no sentido de que o prefeito, não tendo uma sentença diferente, não existindo decisão judicial diferente, ele pode fazer essa negociação com a categoria. É tanto que a sentença, como eu disse no começo, ela é na linha de que não está dizendo quem é quem tem direito, não. Está dizendo que se aplique-se o artigo 60 da Constituição, das discussões constitucionais transitórias. Não diz que é o pessoal de 2006, não diz que são os profissionais de agora. É tanto que lá em Canindé, em vários outros municípios, aqueles professores que recebem dos 60%, que estavam contratados nesse período, eles também todos foram contemplados lá em Canindé, né? Então, é tanto que eu estava vendo ontem que já tem grupos aí se organizando no sentido também de ingressar com a ação dos professores contratados também para receber, que na minha ótica também tem direito, porque eles estariam recebendo 60%. E fez esses esclarecimentos, e aí eu tenho observado que em algumas manifestações, até ofensivas, né, no sentido, né, porque as pessoas ingressaram com a ação.
Na verdade, a justiça está com as portas abertas para qualquer cidadão que entenda ter um direito que está sendo postergado, que está sendo não respeitado, e para a justiça. É a justiça que vai decidir. Então, o caminho que eu vejo numa situação dessa é as partes tentarem se compor. Nós estamos dispostos a conversar para que a gente possa chegar a um consenso. A gente sabe que todo processo tem seus riscos, né? Há quem entenda assim, há quem entenda diferente, e aí todo processo é sujeito a recurso. Quem se sente prejudicado recorre. Porque, em resumo, por que é que nós defendemos que os professores que ingressaram após 2006 têm direito? Aqueles que estavam em exercício em 2016 têm direito, porque a verba é complementar e a lei diz que, em sendo complemento, deverá ser aplicado no exercício em que os recursos ingressaram no município. O direito financeiro diz que os recursos ingressam no município no ano que ele é contabilizado. Portanto, os professores que ingressaram após 2006 e que estão em pleno exercício do magistério em 2016 têm sim direito a receber os valores do precatório. A dúvida que existe aí é se quem estava em 2001 e em 2006, se não estava em 2016, se eles têm direito. E, de acordo com a nossa tese, eles não teriam direito. Doutor Janduí, já há alguma resposta da Justiça de quando o mérito desta ação vai a julgamento? Nós ingressamos com a nossa ação não pedindo bloqueio. Nós solicitamos que o município de Itapajé reservasse do valor que estava sendo destinado ao pagamento dos professores, o valor que nós entendíamos que era o suficiente para pagar ao nosso grupo. A juíza entendeu que não havia perigo da demora e indeferiu a liminar naquele momento e mandou que o município contestasse. Dessa decisão, nós entramos com um agravo de instrumento, que está aqui no Tribunal de Justiça. A desembargadora relatora ontem despachou, antes de ontem despachou, determinando que fosse ouvido primeiro o município para que ela pudesse apreciar o nosso pedido. Então não há nenhuma decisão nesse sentido. A decisão que existe hoje em relação a isso aí é de que é uma ação civil pública, ingressada pelo Ministério Público Federal em Itapipoca, que diz que os recursos devem ser destinados à educação. Então, somente isso, entendeu? De acordo com o artigo 60 dos atos das disposições constitucionais transitórias, que no artigo 60, no parágrafo 5º, diz que no mínimo 60% deve ser para professores. Ok, então, nós vamos aguardar aqui a conclusão deste processo. Doutor Janduí, queria lhe agradecer pela sua entrevista, que gentilmente concede à nossa equipe de jornalismo da rádio Atitude FM aqui de Itapajé. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, fico à disposição para qualquer esclarecimento.